O desejo do nosso coração, será que eles podem ser almejados, né? Será que todos os nossos desejos conseguem seguir o seu ápice, né? Ou vai além? Ou eles são barrados muitas vezes pela realidade? Ou a realidade ultrapassa, né? Atrapalha os nossos sonhos ou a realidade impulsiona os nossos sonhos? Uma coisa muito interessante é que vemos o mito de Sísifo, né? Sísifo estava na ilha de Minos, né? Junto com Dédalo, né? Estava na ilha do Minos junto com seu pai Dédalo, né? Que foi aprisionado, né? Nessa ilha após ajudar Teseu a matar o Minotauro. E Dédalo, né? Ele era um arquiteto extremamente genial. E o que que ele faz? Como ele já tinha também construído esse labirinto, ele verifica, né, as aves que estão voando e as penas que ficam, né, nesse labirinto. E ele pega essas penas e cria dois pares de asa, um para você, um para ele mesmo, né, e outro para o seu filho. E assim ele começa, né, o processo de criar essa asa e vai falando para o seu filho, orientando quais os materiais que deveriam pegar. Mas quando essas asas estavam quase prontas, ele orienta o seu filho da seguinte maneira: Filho, quando você sair daqui, não voe muito baixo, para que as asas não fiquem muito úmidas e né, as engrenagens fiquem rangendo. E também não voe tão alto, né, para que os raios do sol não derretam, né, porque essa asa ela foi feita com cera de abelha. Então os dois pegam, né, com muita dificuldade, conseguem voar e sair desse labirinto. Interessante que a informação que o pai tinha passado para o filho já tinha esquecido, né, levado pelo ímpeto, pela pelo ímpeto, pela sensação de liberdade, ele começa a alçar voos mais altos e ele esquece a orientação do pai. Interessante que o pai é uma pessoa, né, um gênio, uma pessoa muito inteligente, assim, né, diz dentro do mito, ele alça o voo de acordo com a sua realidade. É uma pessoa de idade, uma pessoa que já tinha um raciocínio muito mais calcado no pé do chão, então ele sabia qual é o limite que ele deveria voar, né? Ele voaria entre o céu e a terra, numa distância considerável de ambos, né? Bem longe do mar, né? E também bem longe do sol, para que pudesse manter o seu voo, né, estável. Mas seu filho Ícaro não, né? Interessante que ele, levado pelo ímpeto, pelo desejo, pela jovialidade, ele alçou voos mais altos. E com isso, ele chegou tão perto do sol que, né, a cera que tinha nas asas, elas se derreteram e ele caiu, né? E qual o ensino, né, que a mitologia grega muitas vezes nos passa, né? Interessante que os mitos não foram escritos à toa. Esses mitos, eles têm uma mensagem a passar. Principalmente esse no caso de Ícaro, é acerca dos sonhos, né? Então, quão alto você pode alçar os seus sonhos, os seus desejos? Se uma pessoa pega mais experiente na vida, né, lhe dá um conselho para que você não vá muito longe, né, principalmente um jovem, o que, que o jovem irá dizer para essa pessoa? Que essa pessoa está velha, essa pessoa não sabe de nada, não tem a minha jovialidade, não tem a minha perspectiva de vida, então eu vou tão alto quanto eu quiser. Né? Se você vê que o jovem, né, transpassando isso para os nossos dias, ele não tem ele não tem uma sabedoria de vida, a sua experiência de vida não é calcada, por exemplo, nos trâmites, né, que a vida nos faz passar e nos faz ter o pé muito mais guiado no chão. Então, o adolescente ele tem muito mais jovialidade e força e pouco juízo, vamos dizer assim, porque ele faz tudo aquilo que lhe dá na cabeça, enquanto que o pai
orienta o filho como se deve andar, o filho começa a voar da sua própria maneira. Então, alguns sonhos se tornam totalmente estruturados por não ouvir os conselhos, né, dos mais antigos. Os mais antigos sempre têm mais conselhos para nos passar, mas hoje em dia, né, chamamos os mais antigos de pessoas antiquadas e que os valores relativos à época passada não passa a valer para a época atual. Então o Ícaro ele tem esse problema muito grande, né? É a mesma situação, né, de um pai que pega e monta uma empresa, sofre, né, para manter essa empresa e o pai sabe qual o limite que ele tem que andar. Ele anda com a cabeça nos céus, mas com o pé na terra. Tem os seus sonhos, tem os seus projetos, mas os seus sonhos e seus projetos são calcados na realidade, na circunstancialidade da vida. E o jovem, quando pega essa empresa do pai, na maioria das vezes começa a desmontar, a acabar com os sonhos, com os projetos do pai. Porque é uma pessoa que não tem um processo de construção, né, da vida, como funcionam as engrenagens da vida, é muito fácil, né, estragar aquilo que os pais demoraram tanto tempo, né, para construir, e a pessoa, o jovem, chega a destruir o sonho dos seus pais com o seu próprio ímpeto. Então você vê que muitas vezes força, né, não vale muito a pena. E acerca dos sonhos, os sonhos é como se você fosse jogar uma pedra. Imagina que o seu ápice é jogar uma pedra para chegar na lua. Mas só que você não vai chegar. Quando você jogar uma pedra, o máximo que ela irá vai ser proporcional à sua força. Talvez você jogando mais forte pode chegar perto de um poste. Jogando mais forte ainda vai chegar perto de outro poste ou de um morro. Não sei até onde a sua força lhe leva. Mas se você tentar jogar com mais força, o que vai acontecer? Vai ter uma determinada distância, né, que a sua mão vai perder toda a força e a pedra vai chegar na mesma distância e o seu braço pode até desfalecer, quebrar, né, ou ter uma extensão. Os sonhos eles funcionam mais ou menos desta maneira, né? As pessoas têm um limite aonde pode ir, mas se tentar ir além do que pode, além de ter uma certa exaustão, não somente pode destruir os próprios sonhos que tantos almejaram, né? Até que uma frase de Baruch Spinoza que diz, né? O corpo não consegue seguir a mente, porque aonde a mente quer que o corpo deseja, o corpo desfalece. Então, no mundo do ideal, você consegue somente ir até o ideal que seu corpo aguenta. Então, ultrapassando disso, você acabará, né, desestruturando mesmo até os seus próprios sonhos.